54 anos. Mas tá levando, tá tudo bem. A gente vai fazendo a nossa parte, né? Isso Boa mesmo. noite. Boa Boa noite. noite, Sérgio. Bem. Teve muita gente lá na sexta, Regina? Na sexta-feira, tinha, na segunda que eu fui na segunda agora. Na sexta-feira que eu fiquei lá para você, né? Tinha bastante gente. Tinha bastante. Amanhã o Dilson não vai, né? Não. Não. Então vai ser rápida a reunião, né? O pessoal hoje está em ritmo de feriado. Provável. Liliane, você faz a prece para nós, por favor? Faço. Nos agradecer a Deus, mais esse momento, estarmos todos reunidos nessa noite abençoada. Nosso Pai, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Santíssima, os Espíritos superiores estejam sempre nos aconselhando, nos apoiando. Também abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que nos rodeiam. Possamos ter sempre a cada dia muita esperança, muita fé, que dias melhores sempre virão. Nosso Pai está sempre conosco, que nunca nos desampara e nunca nos abandona. E também leve as bênçãos a todos aqueles que estão tão necessitados, as pessoas que estão passando por problemas difíceis, de saúde, de financeiros, desempregos, todos os tipos, que o Senhor leve sempre o amparo, que possa se resolver, também com a paciência, a tolerância, e também abençoe os hospitais, asilos, orfanatos, os presídios, as ruas, todos os lugares de dor e sofrimento, que o Senhor esteja presente, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, continuando, né? Nós estamos no mês de julho, conversas familiares, né? De além-túmulo. Um oficial superior morto em Magenta. Nós vimos a morte daquele Zuavo, né? E agora é um oficial superior. Nós estamos parando, vamos começar agora na pergunta número 11. Localizaram? Uhum. Liliane, você faz para a gente? Pode ir até o final, tá? São 10 perguntas aí. Vamos lá, então. Número 11. De um modo geral, que pensais da guerra? Minha opinião é que vos desejo um progresso tão rápido que ela se torne impossível por inútil. Número 12. Credes que chegará o dia em que ela seja impossível e inútil? Penso que sim, e não duvido. Posso dizer-vos que não está tão longe o momento, quanto pensais, embora não vos dê a esperança de que o vejais. Número 13. No momento da morte, vos reconhecestes imediatamente? Reconheci-me quase que imediatamente, graças às vagas noções que tinha do espiritismo. Número 14. Podeis dizer algo a respeito de M, também morto na última batalha? Resposta: ele ainda está nas redes da matéria. Tem mais trabalho em se desvencilhar. Seus pensamentos não se tinham voltado para este lado. Aí tem uma observação. Assim, o conhecimento do espiritismo auxilia o desprendimento da alma após a morte. Abrevia o período de perturbação que acompanha a separação.
isto é compreensível. O espírito conhecia antecipadamente o mundo em que se encontra. Número 15. 15 agora. Assististes à entrada de nossas tropas em Milão? Resposta: sim, e com alegria. Fiquei encantado com a ovação que acolheu as nossas tropas, a princípio por patriotismo, depois pelo futuro que as aguarda. 16. Como espírito podeis exercer qualquer influência sobre os planos estratégicos? Resposta: credes que isto não tenha sido feito desde o princípio, e tens dificuldades de imaginar por quem? 17. Como foi que os austríacos abandonaram tão rapidamente uma praça forte como Paiva? Resposta: por medo. 18. Então, estão desmoralizados? Resposta: completamente. Ademais, se agirmos sobre nossos num sentido, deveis pensar que sobre os outros age uma influência diversa. Tem uma observação. Aqui a intervenção dos espíritos nos acontecimentos é inequívoca. Eles preparam as vias para a realização dos desígnios da providência. Os antigos teriam dito que era obra dos deuses. Dizemos que é dos espíritos, por ordem de Deus. 19. Podeis dar a vossa opinião sobre o general Gyulai como militar, pondo de lado qualquer sentimento nacionalista? Resposta: pobre, pobre general. Agora, número 20. Voltaríeis com prazer se vos pedíssemos? Resposta: estou à vossa disposição, e prometo mesmo vir sem o vosso chamado. Deveis pensar que a simpatia que tinha por vós não pode senão aumentar. Adeus. Interessante, né, essa parte aí do diálogo dele, né, falando aqui, né, que desde a número 11 aqui, né, ele fala sobre a guerra, né, que pela opinião dele, que assim, que ele pensa da guerra, né, e aí ele fala que chegará um dia que não, que assim, não vai ter mais, né, a guerra, né, e, ó, chegará o dia que ela seja impossível e inútil? Penso que sim. E aí ele fala que não está longe disso, né? E ele tem a esperança disso, né? Aí ele fala também aqui, ó, no momento da morte, você reconhecestes imediatamente. Aí ele fala, reconheci quase que imediatamente, graças às vagas noções do espiritismo, né? Então, o espiritismo foi importante para ele, né? Ter essa vivência aí, né? Aí fala que auxiliou ele, né? E também fala que responde sobre M, né? Fala que ele ainda está na parte da matéria, que ele ainda não está assim, né? Ainda está na parte da matéria. E fala aqui também sobre as tropas em Milão, fala que foi com alegria. Ele ficou encantado com o acolhimento, a ovação das pessoas, sobre o patriotismo. Vou ver aqui. Fala que, como espírito, pode exercer qualquer influência sobre os planos estratégicos? Aí ele responde, credes que isso não tenha sido feito desde o princípio. Tem dificuldade de imaginar por quem. O que seria essa questão aí? Ele fez um questionamento, né?
Aí depois, como foi que os austríacos abandonou tão rapidamente a praça lá? Fala, foi por medo, né? Foi um momento lá, né? Fala que eles estão desmoralizados, sim, completamente, né? E ele fala que no final, voltareis com prazer se vos pedisses? Aí ele fala, né? Estou à vossa disposição. E prometo vir mesmo sem vosso chamado, né? Interessante ele falar isso aí também. Mas é isso. Se quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Alguém? Os espíritos também participam das guerras. Tem a guerra da terra e a terra do mundo espiritual. O de lá não tem armamento como aqui, né? Mas ajuda muito. E na observação aqui, né, o Kardec é claro nisso, né? Ele dizendo aqui, né, a intervenção dos espíritos nos acontecimentos é inequívoca, né? Então, a gente pode pensar de duas formas aqui, né? Espíritos, vamos chamar de inferiores, no sentido daqueles que promovem a guerra, que podem influenciar, né, um líder, né, de algum governo, ou de um povo, a guerrear, e os espíritos superiores, não são eles que influenciam a guerra, mas a partir do momento em que ela existe, eles trabalham com uma estratégia aí de terminar com ela. Vai ter um derrotado? Vai ter, mas é terminar, né? Sérgio, olha o absurdo. Os guias espirituais da Áustria e os guias espirituais da Itália, né? Os guias espirituais brigando uns com os outros. Isso não existe. As duas pátrias espirituais superiores vão trabalhar para eliminar a guerra. Para eliminar a guerra. O objetivo deles é só esse, não tem outro. É o que você falou mesmo. E que for um tipo assim, vamos exterminar a maioria já, agora, rapidinho, para não prolongar mais, né? Agora, eu gostaria de fazer dois destaques aqui, né? Uma na pergunta 12 aqui, que é a resposta dele com relação ao término da guerra, né? Porque ele está dizendo que a guerra, não essa guerra que ele estava lutando, ou que estava ocorrendo, mas a guerra no sentido geral. A pergunta é sobre a guerra no sentido geral, né? Então, ele diz que ele não tem dúvida, né, em que a guerra vai chegar num momento muito, não tão distante, não tão longe, né, que ela chegaria a ser inútil e não existiria mais, né? Aí a gente destaca pelo seguinte, claro, que é a opinião do espírito aí, é a visão dele, né? Não é uma profecia, né? Ele não está... Mas é questão do tempo, né? Mais uma vez a gente vê o tempo. O que é o tempo lá para o espírito e o que é para nós, né? Porque aqui já são 200 anos, e a guerra está aí, e nós não estamos vendo um final, dizer, olha, não vai ter guerra mais na Terra tão logo, né? Então, é o tempo. Para eles é o tempo, para nós aqui, 500 anos, para eles o que é? São 5. E é essa observação que o Kardec faz depois da 14ª pergunta, né? Que é uma coisa assim que eu pensava muito nisso, hoje eu não tenho dúvida, né? Quando ele diz o conhecimento do Espiritismo auxilia, né, o desprendimento da alma após a morte. Esse auxiliar aqui, eu acho que assim, quando a gente desencarnar, tendo um pouquinho de conhecimento que nós temos, eu acho que aquele período de perturbação, ele é mais curto, né? Ele é menor, no sentido de que, caramba, desencarnei, não é sofrimento, você vai sofrer, você não vai sofrer no mundo espiritual, isso é outra coisa. Eu digo a confusão, eu tenho a impressão que ela é mais curta para nós. A dúvida é a incerteza. É o futuro, não sei o que vai acontecer.
Eu estou no abismo, estou numa ponte, onde eu estou? A gente é isso. Aquela ignorância ali, aquela cegueira de algumas horas. A gente pode diminuir isso aí e clarear mais. Mais alguém, gente? Mais algum comentário? Não? Então, pessoal, nós vamos fazer segundo o Dilson aqui, que a Ivonete me chamou a atenção a semana passada, e eu havia entendido de forma equivocada, e ela estava certa. O Dilson colocou, voltamos lá em setembro, vamos para setembro, que é um outro oficial, né, um outro militar, e aí ele fechava todo o assunto com esses 4 militares aí, quer dizer, 3, né, porque um deu 2 depoimentos, né, o Zuavo fez 2 depoimentos. Então, é setembro, também conversas familiares de além-túmulo, né, depois da segunda entrevista do Zuavo, lá, que é o general Roche. Eu não vou nem falar a página para vocês, porque eu acho que ninguém está com a febre aí, só eu. A Simone, eu acho que está na internet. Se a Simone estiver na internet, Simone, é página 364. Eu estou com a febre também. É 364. Tá? Acho que é setembro. Ah, é setembro? Aqui, ó. Setembro. Do Exército da Itália. Nós vimos aqui, ó, a primeira conversa de além-túmulo desse mês foi a segunda entrevista lá do Exército da Itália, um oficial do Exército da Itália, né? Isso nós vimos a semana passada. 263. E o seguinte é o general Roche. Mas aqui tem Voltaire, viu? É mais São de Voltaire? Não, né? Não, Não. não. Ó, só teve esse, ó, um oficial do Exército da Itália, é o primeiro artigo que nós vimos na semana passada. Em seguida, vem o general Roche. 200 e... Mas é depois de palestras familiares de além-túmulo? Não, é nas palestras, é porque o de você é nas palestras familiares, não é depois, não. Ah, tá. O general Roche. Porque o de vocês é palestras familiares de além-túmulo. Ah, sim. Aí nós vimos aí, ó, um oficial do Exército da Itália, e o segundo artigo é o general Roche. Ah, sim, achei. Achou? Uhum. Edna, Simone, Ivonete, Regina, todos acharam? Não achei não, sério. 364? Não achei. Da FEB é 364. Eu não achei. Fui no 364, não tem. Está na revista certa, 1859, mês de setembro. Sim. Melhor ir passando página por página. Então, setembro. Não. A sua 364, o que está escrito nela, Simone? Pois é. Fui nela, não estava, eu saí procurando. Faltamos Voltaire 2 vezes. Ah, mas peraí, você está na... Conversa familiares além túmulo. Isso. Tá. Aí vem, tá, desce. O que está nessas conversas familiares aí? O que está aí? Um oficial do Exército da Itália? Não tá. Logo se... Não? Você pulou setembro. Ah, tá. Um oficial do Exército da Itália. Isso. É o próximo artigo. Se você passar por ele, ó, ele tem 16... General Roche. Isso, é isso aí. Beleza? Ele, o General Roche. Beleza? Uhum. Então, lê para nós, por favor. Evocação. Vamos lá. Vamos lá, né? Evocação. Estou convosco. A senhora J nos diz que nós nos tínhamos comunicado espontaneamente com ela. Com que intenção o fizeste desde que ela não vos havia chamado? Resposta. É ela quem me traz aqui.
eu desejava ser chamado por vós, e sabia que, dirigindo-me à sua casa, sereis informado e provavelmente me evocareis. Disseste a ela que estáveis acompanhando as operações militares da Itália. Isso nos parece natural. Poderíamos dizer-nos que pensais a respeito? Elas produzirão grandes resultados. No meu tempo, combatíamos mais longamente. Assistindo a essa guerra, nela desempenhais algum papel ativo? Não, simples espectador. Como vós outros generais do vosso tempo lá estiveram convosco? Sim, bem o podeis imaginar. Podereis designar algum? Seria inútil. Dizem que Napoleão I achava-se presente, no que não temos dificuldade em acreditar. A época das primeiras guerras da Itália, ele era apenas general. Poderei dizer-nos se nesta ela via as coisas do ponto de vista do general ou do imperador? De ambos, e ainda de um terceiro, do diplomata. Quando viveis vossa posição hierárquica como militar era mais ou menos igual à dele. Como ele ascendeu bastante depois de vossa morte, podereis dizer-nos como espírito, se o considerais vosso superior, aqui reina a igualdade. O que perguntais com isso? O que perguntais com isso? Por igualdade, sem dúvida, ele entende que os espíritos não levam em conta a distinções terrenas, com as quais, de fato, poucos se preocupam, que não tem nenhum peso entre eles. A igualdade moral, porém, está longe de reinar. Entre eles, há uma hierarquia e uma subordinação baseadas nas qualidades adquiridas, e ninguém pode subtrair-se ao ascendente daqueles que são mais elevados, mais puros. Tá bom? Não vou dar conta de explicar isso tudo. Tá bom, tá bom. Foi evocado, estou convosco. Diz que, com que intenção fizeste desde que ele nos havia chamado. Eu não entendi. A senhora J disse que ela comunicou um comunicado espontaneamente com ela. Com que intenção a fizesse, desde que ela vos havia chamado? Aquele está chegando, né? Estou convosco. E essa senhora J? Ela é a médium. Ela é a médium. Eu estou entendendo como médium. É. E ela quem me traz aqui? Deseja ser chamado por vós, sabia que designando a sua casa, provavelmente me evocareis. Ela provavelmente evocaria ele na casa dela, né? Ela quem me traz aqui? Parece que é uma médium mesmo. Né? Aqui, Simone, está dando a entender o seguinte, que o espírito se comunicou espontaneamente com ela, nós não sabemos o lugar. Pode ter sido na casa dela, pode ter sido em algum outro lugar. Ela, então, contou isso ao pessoal da sociedade, né, ao Kardec, às pessoas que estavam ali reunidas. Então, eles evocaram o espírito. Entendeu? É como se o espírito de José comunicou com a Regina, na casa da Regina, nós chegamos na mediúnica, a Regina contou, o espírito de José comunicou comigo. Aí então vamos evocá-lo. Aí evocaram ele. Aí surgiu isso. Entendi. O Kardec fazia isso. Né? Disseste a ela que estavas acompanhando as operações militares da Itália.
Ah, tá. Ele disse para ela que estava acompanhando as operações militares. Isso parece natural. Poder dizer que nos pensais a respeito, elas produziram grandes resultados no meu tempo. Combatimos mais longamente. Porque essa guerra foi curta, né? Aí veio a intervenção dos espíritos, né? Para que acabasse logo, né? É o que eu estou entendendo aqui, gente. Eu estou falando, mas vocês cortem, Tá né? meio solto. Assistindo a essa guerra, nela desempenhais algum papel ativo? Não, ele era um espectador. Não, Um observador só, né? Estava observando. Mas ele estava observando, ele não estava na guerra? Não, ele está como espírito. Estava ocorrendo a guerra, ele estava observando ele e outros generais que já estavam mortos de dias passados. Por isso que lá atrás fala passados, que... Ou seja, ele é um soldado que morreu. Sim. Não, mas não nessa guerra. Não nessa guerra. O general Rocha, né? Entendeu, Valtinho? Ele não morreu, não foi nessa guerra. Essa guerra começou, ele já estava morto. Ele é da época do Napoleão. Sim. Aliás, antes de Napoleão. Parente do Napoleão, tudo queria guerrear para ficar famoso, igualzinho Napoleão. E eram tudo bobão. Até na época de Kardec lá. Guerra para aparecer, não tinha necessidade nenhuma. Está meio estranho. Assistindo a essa guerra, nela desempenhais algum papel? Não, sim, tá. Como vós, outros generais do vosso tempo, ali estiveram convosco. Com outros generais, sim, bem, o podeis imaginar. Teria outros generais com ele. Parece. Podereis designar algum? Seria inútil. Dizem que Napoleão I achava-se presente. Ele estava na nossa guerra. As perguntas são bobas. Eu também as perguntas meio assim. Será que é o... Eu acho que a gente pode destacar aí a número 8, né? Porque o que está dando a entender aqui? Esse general era general tanto quanto Napoleão. Eles tinham a mesma patente. Eles tinham a mesma patente. Depois ele morre, né? Esse general. E o Napoleão vira imperador. Aí vem a pergunta: você considera o Napoleão seu superior porque ele virou imperador? E antes eles não tinham superioridade, eles eram 2 generais. Aí a resposta que ele dá: aqui só existe igualdade. E quando há superioridade, que o Kardec vai dizer que é superioridade moral, não é de patente. Né? Então, ao chegar no mundo espiritual, um cabo, um sargento pode ser superior, mas muito superior a um general. O cabo, o soldado. O que seria para essa 8ª aí, né? Quando viveis, vossa posição hierárquica como militar era mais ou menos igual a dele. Como ele ascendeu bastante depois da vossa morte, poderei dizer-nos como espírito, se o considerais vosso superior. Depois que ele morreu, depois que ele desencarnou, o outro ficou superior a ele. Quem? O soldado continua com a experiência de soldado, mas não tem cargo mais. General. Aqui na Terra, quando o cara aposenta, ele ainda tem aquela panca de general, de militar, mas não é mais. Não participa mais. Ele aposenta com hierarquia a mais. Ele está morto, o exército está morto. É um título. Aqui na igualdade, perguntar isso com isso. Por igualdade, sem dúvida, ele não tem. Médico também, na mundo espiritual, a mesma coisa. Não, isso aí a gente sabe. No mundo espiritual não tem. Né? Vamos para frente? Vamos para frente. Regina, você faz para a gente? Da 9, pode ir até a 18, com a observação. Não, perdão, Regina, até a 16 com a observação. Tá bom. 9. Acompanhando as peripécias da guerra, previeis a paz tão próxima? Sim. 10.
Isto era para vós simples previsão, ou tinhais um conhecimento prévio e certo? Não, me haviam dito. Sois sensíveis à lembrança de que de vós guardamos? Sim, mas eu fiz tão pouco. 12. Vossa viúva acaba de morrer. Vós a encontraste imediatamente? Eu a esperava. Hoje vou deixá-la. A existência me chama. Certo? Ele vai reencarnar, né? Número 13. É na Terra que deveis ter uma nova existência? Não. 14. O mundo para onde deveis ir não nos é conhecido? Sim. Mercúrio. 15. Esse mundo é moralmente superior ou inferior à Terra? Inferior. Eu o elevarei, eu contribuirei para fazê-lo classificar-se melhor. Nossa. 16. Atualmente conheceis esse mundo para onde deveis ir? Sim, muito bem. Talvez melhor do que o conhecerei quando o habitar. Observação. Esta resposta é perfeitamente lógica. Como espírito, ele vê o mundo em seu conjunto. Como encarnado, vê-lo-á do ponto de vista restrito de sua personalidade e da posição social que ocupar. Bom, então aqui, olha, a partir da 9, ele pergunta, né, acompanhando as peripécias da guerra, previas a paz tão próxima? Então, ele já previa que haveria paz, que a guerra terminaria. Ele pergunta também se era uma simples previsão ou se ele tinha conhecimento prévio. E ele disse que haviam dito para ele isso, da paz, né, próxima. E pergunta se ele é sensível à lembrança que aqui na Terra guarda dele. Ele fala que sim, mas que ele tinha feito muito pouco. E, né, a viúva dele acabava de morrer, se ele a encontrou. Então, ele disse que a esperava, mas que ia deixá-la porque ele ia reencarnar. E pergunta se era na Terra, ele disse que não, que era Mercúrio. E se lá em Mercúrio era maior, mais superior ou inferior à Terra? Ele fala que era inferior, e eu o elevarei e eu contribuirei para fazê-lo classificar-se melhor. Então, ele é um espírito de muita força, né? Assim, é um espírito que vai reencarnar para auxiliar o melhoramento do planeta. Atualmente, aí pergunta se ele conhece o mundo lá, o Mercúrio, e ele fala que muito bem ele conhece, e que conhecerei quando o habitar, e melhor conhecerei quando habitar. Quer dizer, ele conhece vamos dizer, de conhecimento de vista, vamos dizer assim, mas quando ele estiver lá, habitando lá, ele vai conhecê-lo melhor, né? Ele vai ter noções maiores do planeta, do Mercúrio. É isso aí. Essa resposta é perfeitamente lógica. Como espírito, ele vê o mundo em seu conjunto. Então, como espírito, ele vê o mundo, né, como fazendo parte do sistema solar, está lá o planeta. Agora, como encarnado, ele vê-lo do ponto de vista restrito da sua personalidade e da posição social em que ele ocupar. Então, ali, atuar de acordo com a capacidade dele, vamos dizer assim, como cidadão lá de Mercúrio, né? Vai fazer alguma coisa lá pelo planeta. O espírito devia falar alguma coisa sobre Mercúrio, né? Já que ele conhece, né? Falou, lá tem agricultura, lá tem natureza. Tem muita guerra. Não fala nada, não dá notícia de nada. Para mim, fica uma entrevista assim, sem valor. Eu acho que ele vai falar um pouquinho aqui na frente.
É o que eu pensei também, lá na frente deve falar alguma coisa. A gente observa aqui, então, que esse general, esse Rocha, ele vai reencarnar em Mercúrio como se fosse um missionário, né? Ele estava dizendo aqui, embora eu achei um pouco pretensioso dizer eu o elevarei, eu vou levar o planeta, mas depois ele foi, contribuirei para fazer um planeta melhor. Deve ter escapulido assim, depois ele voltou lá, que vai contribuir, né? E aqui, como vamos dizer assim, um missionário, não importa o tamanho da missão, né? Ele, como um espiritual, ele tem total conhecimento do planeta que ele vai reencarnar. Mas a hora que reencarnar é só aquilo ali, porque ele vai esquecer, né? Eu fico imaginando, né, Walter? Eu sei que gosta de citar muito os capelinos, né? Pô, imagina aqueles caras chegar numa Terra aqui, num planeta primitivo, olhar aqueles orangotangos que era nós ali. Meu Deus do céu! Para nós aqui, espírita, parece que Vênus e Marte e Mercúrio é mais atrasado que a Terra. Hã? Vênus. Eu não entendi, Val. Vênus e Mercúrio é mais atrasado que a Terra. Aqui ele diz que Mercúrio é mais atrasado, né? Bom, eu acho que ele fala mais um pouquinho sobre o Mercúrio. Né? Vamos encerrar aí. Vamos lá, então, Walter. Faz aí para a gente a da 17. Até acabar, Valtinho, que depois já é outro assunto. 17 mesmo? Do ponto de vista físico, os habitantes desse mundo são tão materiais quanto os da Terra? Sim, inteiramente. Mais ainda. Dá para pegar alguma coisinha, né? Quer dizer, no aspecto físico, são mais matéria mais grosseira ainda. Doido, fosse vós que escolheste esse mundo para a vossa nova existência? Não. Eu teria preferido uma terra calma e feliz. Ele é vivo. Lá encontrarei torrentes de mal a combater e furores de crime a punir. Olha aí. A terra também é feia nesse ângulo, né? Ele vai ter uma autoridade, né? Ele vai combater, vai punir. Lá encontrarei torrentes do mal. A Terra é torrentes do mal. Nós estamos fortíssimos ainda no mal. Agora nós estamos usando a tecnologia para fazer o mal. E, do mal a combater e furores e crimes a punir. Observação. Quando vossos missionários cristãos vão aos pobres bárbaros tentar fazê-los penetrar os germes da civilização, não desempenham a função análoga? Estou falando dos missionários para os povos mais atrasados, né? Então, nos admiramos de um espírito elevado, vá ao mundo atrasado, com o fito de fazê-lo progredir? Situação aí é a mesma, né, Walter? É mesmo. Mas, os jesuítas saíram da Europa e vieram colonizar índios aqui, né? Colonizar no sentido de religiosidade, né? É a mesma coisa. Foi para tudo, foi até para a China, né? Para a Índia. Sim. Para os grandes países, pequenos países, depois para os Américas. 19. Essa existência vos é imposta? Vai impor em você? Não, foi me aconselhado. Me orientaram. Agora, fizeram-me compreender que o destino, a providência, se assim quiserdes, ali me chamava. É como a morte antes de subir ao céu. É preciso sofrer, infelizmente. A aceitação é sua. Tem coisa. Só o cara chega lá com muito medo, né? O espírito chega lá com muito medo se for imposto.
Sois felizes como espírito? Sim. Essa revista espírita aí tem umas coisas muito extremamente interessantes, né? Gente, foi muito feliz a hora que sugeriu fazer esse estudo. Se não fosse assim, possivelmente a gente nem teria condição de estudar a revista espírita, né? Porque são muitos volumes, então, às vezes a gente consulta em algum estudo, alguma sugestão de pesquisa, né, de algum estudo, mas estudar assim como tem sido feito, Eu sabe o que eu acho, Regina? Essa enxurrada de literatura que tem, a gente começa a ler, querer ter tudo e não estamos lendo o básico. Não estamos lendo o básico. Esse é o... Bom, vamos lá, Valtinho. Eu vou ler de novo o 19. Ok. Já tem um esclarecimento aqui muito interessante. Essa existência vos é imposta? Não, foi-me aconselhada. Fizeram-me compreender que o destino, a providência, se assim quiserdes, ali me chamava é Mercúrio, né? É como a morte antes de subir ao céu. É preciso sofrer, infelizmente eu não sofri bastante. 20. Sois felizes como espírito? Sim, sem penas, sem tortura, né? Sem tormento. 21. Quais foram as vossas ocupações como espírito? Depois do momento em que deixaste a Terra, depois da vossa desencarnação. Então ele fala, visitei o mundo, a Terra inteiramente. Isso exigiu um período de alguns anos. Aprendi as leis que Deus emprega para aí conduzir todos os fenômenos que fazem a sua vida. Depois, fiz o mesmo em outras esferas. Então, ele não estava passeando, isso aqui não é para passear, ele estava fazendo uma turnê de aprendizagem, porque ele ia para Mercúrio, ia ajudar Mercúrio. Você não acha? Agora vou ler a última. O meu tem 1.000 Deus. E o seu aí? 22. Só tem um 2. Nós vos agradecemos por teres atendido ao nosso apelo. Adeus, não me vereis mais. Esse pedacinho final é bom. Está bem esclarecido. Muito interessante. Eu nunca estudei nada sobre o Mercúrio, nem lembro. Eu não li essa lição. Agora sim, eu não sei se a opinião de vocês é a mesma. Dá a impressão que não é um espírito qualquer, porque você desencarna, vai visitar a Terra todinha como ele visitou. Depois outras esferas, tudo em aprendizado. É um André Luiz aí, né? André Luiz. Está só na observação, né? Para depois ele ir para o Mercúrio. Né? E essa pergunta que o Walter deu um destaque aí, que é a 19, né, Walter? Se essa reencarnação foi imposta, né? Aqui no meu ainda tem uma palavra aqui, imposta por constrangimento, e ele diz não, né? Comprometi-me com ela, fizeram-me compreender que o destino, a providência, se assim quiserdes, né?
ali me chamava. Quer dizer, espíritos superiores ali a ele mostraram para ele que era importante para a evolução dele reencarnar em Mercúrio, para um aprendizado maior ainda. Então, você vê, ele estava melhorando a mente dele com relação aos fenômenos do planeta. Eu tinha confiança nele. É um espírito muito inteligente. É também um capelino. Capelino ainda um pouco inferior. Mas estava obedecendo já as diretrizes superiores. E se para ir para Mercúrio. Agora, uma brincadeirinha minha. Ele vai passar algum século, vai gostar do planeta e não quer sair de lá. Fazer novas amizades. Aí começa a casar, ter filho lá, criar coisas bonitas lá, não quer sair de lá. É como gente que veio falou que ia voltar para a Itália, ia voltar para... Não voltou de jeito nenhum. Para o Japão, ninguém voltou. Raríssimos que voltaram. Então, assim, planeta. Eu estou lembrando aqui os egípcios. Os egípcios foram os primeiros a retornar para a Terra. Milhares de espíritos que trabalhou com Jesus não foram embora, ficaram aqui. Milhares de espíritos de luz ficaram na Terra, não voltaram para a capela, não. Estão aqui. Você lembra disso? Alguém leu isso? Uhum. Está lá no caminho. Uhum. Então, esse espírito vai para Mercúrio, é um planeta pequenininho e um calor muito grande. Muito quente lá. Mas muito mesmo. Mercúrio vem. O planeta mais próximo do Sol, né? Isso. Mais próximo do Sol. Mas, quer dizer, agora a gente está vendo que não. Vive lá. Tem humanidade lá. Você vê, nas aulas do Chico não entrou nisso, né? Mas em capela. Mais alguém? Vai ser um exilado, né? Da Terra. Como é que é, Ed? Ele vai ser um exilado da Terra. Isso. Ah, sim. Né? Mas eu já é missão. Não é expiação. A espiritualidade viu uma alma que tem comando, né? Que tem capacidade de comando há séculos, né? Muito inteligente, e já é virtuoso, então está preparando ele alguns cursos para ele trabalhar lá ao lado de outros, né? Ao lado de outros. É o que vai acontecer com a Terra agora, no terceiro milênio. Vai vir muito de alta envergadura no terceiro milênio agora. E muitos também podem ir para lugares de exilados. Não? Da Terra? Como ele foi? Você fala em missão, ir para mundos interiores. Muitos vão por expiação, Sim. outros podem ir em missão. Sim, agora... No planeta que for designado como da Terra. Nesses 1000 anos aí, ó, vai chegar espírito que vem de planeta atrasado, que vai ser admitido aqui no mundo superior, né? Os espíritos atrasados, condenados, vão para o planeta inferior. E outros vão para o planeta superior. É uma ciranda. É uma ciranda. A gente pode pensar até assim, vamos falar nos nossos conhecidos, né? Por exemplo, nada impede de que um espírito do Dr. Bezerra, de um Eurípides Barçanufo, de um Chico Xavier, de uma Teresa de Calcutá, tantos esses que nós estamos, que reencarnem num mundo menos evoluído que a Terra ainda, para ensinar mesmo, né? Mas a lei não faz muito isso para não atrasar o espírito. A lei de Deus não gosta de atrasar o espírito. Ele vai fazer uma missão assim. Mas, como, por exemplo, Chico já está fazendo uma missão
na Terra tem 2.000 anos. Congelou aí, Valtinho, congelou. Sua internet está congelada. O Chico já era para estar no outro planeta há muito tempo, mas não. Trabalhar. Tá ruim? Não, tem que falar que está bom para estar rápido. Eu entendi a sua posição, Walter, de, por exemplo, que para o espírito não atrasar, mas eu citei um porque são conhecidos, né? Até espírito com um pouco de nível até abaixo do Chico, abaixo do Eurípides, mas que tem condição de ser um missionário em outro mundo. É como ele disse aqui no finalzinho da 19, né? Cadê que perdi o negócio aqui? Aqui, ó. É como a morte antes de subir ao céu. É preciso sofrer. E, infelizmente, não sofri bastante. O sofrimento dele vai ser... É uma experiência. Ele mesmo como missionário, que vai lá para alguma instrução, seja o que for, nós não sabemos qual é, só dele passar por um mundo, né, inferior ao que ele já estava vivendo, isso é um sofrimento. E que vai dar a ele, como se diz, experiência. É a mesma coisa de um espírito superior falar, eu quero encarnar na miséria, mesmo aqui na Terra, porque eu preciso dessa experiência para fortalecer o meu espírito. Ele não vai sofrer? Vai. Quem sabe que lá em Mercúrio os habitantes é tudo macaco ainda. A gente não sabe mesmo se é primitivo ou já está em provas de expiação, mas bem mais atrasado que a Terra. A Terra está no processo de transição. O cérebro frontal quase não tem, né? Um pouco de inteligência só, um cérebro fraco. É um trabalho árduo, Agora, o Chico Xavier já falou aí, que depois que o Emmanuel morrer, ele ainda vai reencarnar de novo. Ele falou o que quer. É teimoso, hein? O Chico Xavier ainda vai reencarnar uma vez, para cumprir os 300 anos de missão aqui. São 300 anos. E ele e a turma dele. Ele falou quando estava encarnado? Não, é agora, depois desencarnado. Ele vai reencarnar mais uma vez? Porque ele reencarnou muito mais que o Emmanuel, nesses 2.000 anos. Desde Platão, João Evangelista. E como é que nós podemos entender isso, na sua opinião, depois dessa última reencarnação dele na Terra? Ele reencarna em outros mundos. Agora eu estou chutando, né? Não, sua opinião, não. Estou dizendo a sua opinião. Dentro daquela lei, Alcione não queria vir para a Terra. Que comentou, falou para ela. Toma cuidado para você não atrasar lá. Se você ficar lá, lambe-lambe, lá, amando demais esse carro lá, você vai atrasar o céu. Em vez de você ficar lá 100 anos, você vai ficar 200 anos. É isso. Você vai ficar atrasado, atrasar seu tempo. Então, deixa o espírita ficar longamente atrasado. Mas ela voltou depois, né? Sim, Meimei morreu, desencarnou. Com pouco tempo ela queria reencarnar. O irmão falou, não, sua missão é aqui. Falou para ela, para Meimei. Deu de macho, deu de comandante, general. Sua missão é aqui. Você vai fundar creches, liderar equipe de mulheres, mais importante que na Terra. Queria ser filho do Arnaldo, eu li isso. Ela tinha direito, sim, mas como era um espírito já elevado, a irmã falou, não, a sua missão é maior. Está nesse sentido. Alguém mais? Bom, pessoal, então nós agora retornamos aí em julho. Voltamos lá para julho.
Variedades. Acabou, e os oficiais aí, viu? Eu não gostei desse Mercúrio aqui. Eu não tinha estudado. Eu também achei muito bom. Eu já comecei a ver a temperatura de Mercúrio. A variação lá é pior assim, é proporcional, assim, como se fosse o deserto do Saara, onde o sol pega é 3.000 e tantos graus, onde ele não pega é gelo. Sim. Então, agora, eu falei para você, o governo do Sistema Solar estagia em cima do Sol, certo? Em cima do Sol, não é que está lá dentro do Sol, não é isso, não. Eles estão ali no centro do sistema. E dali eles governam o sistema. Dali eles participam da galáxia, certo? Então, são os comandantes. Então, gente, olha, julho, variedades. Lord Castlereagh e Bernadotte. Acharam? Acharam? Todo mundo vai dormir? Está tudo calado? Achou, Ivonete? Regina? Eu vou ler um pedacinho, gente, só porque nós não estamos com 8h26 aqui, ó, só um parágrafo. É o Lorde e Bernadette? Castlereagh e Bernadotte. Tá, pode ler. Bom, há cerca de 40 anos, aconteceu a seguinte aventura ao Marquês de Londonderry, mais tarde Lord Castlereagh. Certo dia foi visitar um gentil homem que privava da amizade de um de seus amigos, o qual residia num desses velhos castelos do norte da Irlanda, que os romancistas elegem para palco das aparições do outro mundo. Quer dizer, os romancistas pegam esse castelo aí, onde só tem fantasma, né? O aspecto do apartamento do Marquês estava em perfeita harmonia com o edifício. Com efeito, os vigamentos de madeira ricamente esculpidos e enegrecidos pelo tempo, o enorme arco da chaminé semelhante à entrada de um túmulo, a tapeçaria pesada e repleta de pó que mascarava as estreitas janelas e circundava o leito, tudo era suscetível de dar uma feição melancólica aos pensamentos. Lord Londonderry examinou o seu dormitório e travou conhecimento com os antigos senhores do castelo, que, retratados de pé nos quadros da parede, pareciam esperar a sua saudação. Depois de ter despedido o criado de quarto, foi deitar-se. Mal acabara de apagar a vela, percebeu um raio de luz a iluminar o cortinado superior de seu leito. Convencido de que não havia fogo na grelha, que as cortinas estavam fechadas e que alguns minutos antes o quarto estava mergulhado na mais completa escuridão, supôs que um intruso ali houvesse penetrado. Voltando-se rapidamente para o lado de onde vinha a luz e, com grande espanto, viu a figura de uma bela criança completamente nimbada de luz. Paramos aqui, retornaremos no próximo capítulo. Então, ele foi visitar esse amigo aí, né, que é um castelo, realmente, ali ele já começou a ter, né, essa visão, certo? Ivonete, faz a prece para a gente, por favor. Qual página que é essa aí? 290. Ok? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar podendo adquirir conhecimentos, entendimentos a respeito do nosso universo, dos nossos planetas, das nossas encarnações, que podemos colocar em prática um dia. Agradecemos por tudo que nos é permitido viver, entender. Agradecemos ao nosso anjo guardião que está do nosso lado, sempre. Agradecemos aos espíritos familiares
que nos auxiliam nas nossas dificuldades. Agradecemos a esses irmãos que nos auxiliam no entendimento de tudo aquilo que ainda não temos a compreensão. A todos os irmãos que participam dos estudos conosco, encarnados e desencarnados. Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós, sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, boa noite, muito obrigado. Quem está no Consolador aí, até daqui a pouco. Tchau, pessoal. Boa semana. Fica com Deus.